Equipe Orlândia Online ORC, Sérgio Maia, bom dia. Bom dia, Wadson, bom dia a todos. Nós vamos conversar mais uma vez com o João Antônio da Silva, chefe da Vigilância Sanitária aqui da cidade de Orlândia. E o assunto hoje é o trabalho chamado Fumacê. Nós sabemos que a população já está reclamando dos mosquitos, dos pernilongos, e nós temos o conhecimento que a Vigilância Sanitária já está iniciando esse trabalho de Fumacê. E eu gostaria, João, que você explicasse para a gente como será feito esse trabalho aqui no município. Bom dia, João. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Olha só, Serginho, como você falou, né, que a população realmente está reclamando muito da quantidade de pernilongos, e é até estranho porque nós não temos chuva, né? Então, assim, de onde está vindo tudo isso? Essa quantidade de pernilongos, sendo que está tão seco, não tem nem água parada praticamente para lugar nenhum. Só que o problema dessa época, a gente acaba tendo essa infestação justamente por conta até da falta de chuva. O que acontece? A rede de esgoto, na época de chuva muito forte, a própria chuva acaba lavando muito dentro dessas encanações e tudo, e principalmente nas bocas de lobo, que as bocas de lobo são aquelas que captam a água que vem da limpeza de quintais, das águas que correm pelas guias na cidade, né, das residências. E ali, às vezes, muito desses bueiros acaba entupindo, porque a população também joga de tudo dentro desses bueiros. Principalmente a pessoa faz varrição de árvore, de cisco, de um monte de coisa, e a gente já até flagrou a pessoa jogando esse material para dentro da boca de lobo. O que acontece? Como nós não estamos tendo aquela quantidade enorme de água que vem das chuvas, que acaba levando tudo, acaba ficando muita água parada nesses locais. E aí, em muitos pontos da cidade, a infestação do pernilongo é devido a isso. Outra coisa que também chama atenção nessa época, agora com a falta d'água, né, as pessoas elas armazenam água em casa, ou às vezes em recipientes, até caixa mesmo de reservatórios que coloca no quintal mesmo, ou outras vasilhas. E aí, essa própria quantidade de água lá em reservatório, se não for coberta, se não estiver protegida, ela acaba atraindo muito o mosquito, que acaba desovando, e às vezes despercebidamente a pessoa não percebe, e ele tem uma infestação ali dentro do quintal dele mesmo. E também a água atrai mesmo os pernilongos, porque um detalhe também que faz esses pernilongos vir muito para dentro das residências são as queimadas, porque, é claro, eles estariam lá alongados no meio dos matos lá, e durante as queimadas eles acabam fazendo essa revoada para dentro do perímetro urbano, onde eles acabam, de certa forma, se protegendo. Porque se lá na natureza está queimando, está tendo muita fumaça e calor, eles acabam vindo para as residências. Então, são alguns fatores aí que a gente pontua para explicar o porquê dessa quantidade de pernilongos que realmente não era para estar acontecendo, né? A grande maioria desses pernilongos dessa época não são mosquitos da dengue, mas também tem os mosquitos da dengue. Então, de qualquer forma, incomoda muito, é prejudicial para as pessoas, sim, né, para a saúde das pessoas. E então a gente vai estar agora, a partir de hoje, já nós começamos a fazer uma nebulização, que é o antigo Fumacê. Por que a gente fala de nebulização hoje? Porque a bomba já não vai apresentar aquela névoa de fumaça, né, que ficava ali no ar, e a população percebia aquela quantidade de fumaça e também o cheiro. Essa é mais sucinta, você não vai ver, não vai sentir praticamente cheiro, mas o efeito dessa aplicação, na verdade, é muito mais eficiente do que o próprio Fumacê. Ela tem uma capacidade muito maior de matança, né, dos mosquitos. Ela também fica mais concentrada por mais tempo no ambiente, porque ela é diluída em água, então a fumaça se dissipava muito rapidamente com o vento, e agora com a água, como são micropartículas, elas acabam ficando um pouco mais suspensa no ar e acaba atingindo uma quantidade maior de pernilongos.
Ô João, então o trabalho teve início já aqui na cidade e existe alguma orientação para a população na hora que o carro passa ali na rua, alguma orientação no sentido de precaução? Sim, a orientação é sempre de que a população deve manter as portas e janelas abertas, né? Até porque esse tipo de aplicação, ele tem um alcance maior. Então, quando está passando ali na rua e as pessoas mantêm as residências abertas, essa névoa que sai, ela acaba atingindo boa parte do quintal. E ela até acaba, hoje já tem um trabalho feito com esse próprio tipo de máquina, até para controle de larvas, né, nos quintais. Que não é o nosso caso, a gente não vê essa necessidade, porque nós temos um trabalho de casa a casa que é feito, então as visitas são realizadas, né? Mas quando existe a necessidade de bairros, por exemplo, que a gente não consegue ter acesso às moradias, são bairros fica por muito tempo fechado, é bem legal também fazer uma aplicação com o larvicida que vai ter esse alcance que eu te falei. Então, como ele tem esse alcance bem distante, né, aí dentro das residências, é legal, a gente orienta sim que a população mantenha portas e janelas abertas, às vezes até o portão ali que ajuda a adentrar, né, receber esse produto. Então ele acaba tendo também um resultado de diminuição da quantidade de pernilongos dentro da casa dele, dentro do quintal dele, e acaba tendo um resultado melhor. Nós estamos conversando com João Antônio da Silva, chefe da Vigilância Sanitária aqui da cidade de Orlândia. Ô João, esse trabalho que nós chamamos de fumacê é um trabalho diferenciado. Agora, em relação àquele trabalho tradicional de combate à dengue, ele continua. Esse trabalho ele não parou nem mesmo durante a pandemia, né, Serginho? O Ministério da Saúde tinha mandado algumas orientações de como trabalhar durante a pandemia. Havia uma certa dificuldade de trabalhar com aquelas orientações, porque você tinha que fazer uma pré-investigação antes, se não tinha pessoas com sintomas, enfim. E também a forma de adentrar os quintais nas residências, né, tinha que ter um cuidado maior. Mas ao longo do tempo, como a pandemia foi seguindo e aos poucos o conhecimento em relação a tudo isso foi mudando também, a gente acabou meio que fazendo um trabalho normal mesmo no dia a dia, né? Então o município não parou em momento algum, inclusive nós temos um trabalho de intensificação aos sábados que está sendo mantido pela prefeitura. Também esse trabalho é feito em alguns feriados também, né? Principalmente feriado prolongado, para não deixar esse espaço todo em aberto, sem visitas, a gente classifica pelo menos um dia desse aí, para poder a equipe, mas aí não é só a equipe, nós temos profissionais da área da saúde, pessoas do PSF, pessoas do atendimento, enfim, vários profissionais aí que vêm e dá esse suporte, que é um momento em que a gente consegue fazer várias residências ao mesmo tempo, né? Já que a gente também tem um problema com pendências. As pendências são as residências que muito dificilmente você consegue achar pessoas em casa, e aos sábados diminui um pouco essa pendência, porque aos sábados muitas vezes você encontra pelo menos uma pessoa em casa, né? E acaba tendo uma melhoria aí da facilidade de entrar nesses imóveis. Então, esse é um trabalho que a Prefeitura vem mantendo desde 2019, quando nós tivemos aquela infestação grave, aquela quantidade enorme de casos que virou uma epidemia para todos os municípios, né, da nossa região. Então, a Prefeitura vem mantendo esse trabalho que está sendo muito importante, né? E essa aplicação do inseticida que nós estamos fazendo agora com as bombas, ele primeiro, explicar para a população que primeiro nós estamos fazendo as beiradas da cidade, que são os locais que está mais infestado. Então todo esse entorno, pegando anel viário, todas essas beiradas subindo até para a vila e os outros bairros acima, vão ser feitos primeiro esses locais. Depois aí a gente vem para fazer aqueles bairros onde está ocorrendo a maior infestação, que a gente já tem a lista dos bairros onde está tendo mais infestação, para a gente combater esse mosquito que está dentro da rede de esgoto e nas bocas de lobo,
E só que a gente precisa de uma sequência aí de limpeza também geral dessas bocas de lobo, porque senão o veneno ele combate só o que está voando, né? Ele não vai combater o que está lá na água. Mesmo você colocando um larvicida ali que controla por um certo tempo, mas como são águas que passa, você não consegue manter a eficiência do larvicida agindo o tempo todo para não ter larva. Então, a limpeza desses bueiros é muito importante, né? E aguardamos aí que venha uma chuva mais forte para poder fazer essa lavagem geral. Nós estamos vivendo um período do ano de poucas chuvas, né? Tempo bastante seco. Isso leva naturalmente à falta do abastecimento de água. Nós acompanhamos pelo noticiário e vemos aí muitas cidades reclamando já com a falta de água. E isso também leva as pessoas a armazenarem água em recipientes, em baldes, né, em quintais. Esse tipo de coisa pode gerar problema em relação à dengue, João? Pode, né? Assim, se a pessoa que faz isso, ela não tem o cuidado diário de estar de olho, né? Pode gerar sim. Essas águas elas podem servir como criadouros, né, pro mosquito. Até porque muitas vezes a pessoa coloca uma tampa e ela acaba não olhando, ela acha que aquela tampa está protegendo e que o mosquito não vai desovar ali. Mas muitas vezes tem uma abertura, né? Um pernilongo que entra lá dentro, ele vai desovar uma quantidade enorme de ovos, né? Então, o ovo do mosquito, logo em seguida que ele entra em contato com a água, ele já vai eclodir. Então, ele vai já, em seguida você vai ter larvas ali, né? Porque essa é o que o mosquito faz. Ele desova, independente de ter água ou não no recipiente, ele sai desovando em todos os recipientes possíveis. Então, aquela reservatório de água, ou aquela vasilha com água, geralmente ela tem ovos do mosquito ali nas beiradas dela, né? Na superfície da água, onde a água vai alcançar. O ideal é que teria que estar fazendo a higienização dessas vasilhas, desses reservatórios, para eliminar os ovos, né? E ficar de olho mesmo, mantendo fechado, nem que for com um tecido, uma tela, qualquer coisa desse tipo que o mosquito não pode entrar. Mas se a população estiver atenta, sempre de olho, não vai acontecer. Não existe problema nenhum em guardar água em casa. O que a gente falou, o único problema é esse, da falta de cuidado, e o mosquito acaba desovando e a pessoa tem uma infestação em casa. A gente sabe que em outras áreas do estado, do país, né, que tem, é claro, a gente fala de falta d'água aqui, mas tem áreas do Brasil que você sabe que para ter acesso à água é muito difícil. Então as pessoas acabam acumulando muita água em casa e nessas regiões já é uma coisa periódica mesmo. Eles acumulam água em casa o tempo todo por necessidade mesmo. E essa forma que eles têm de conviver com a água armazenada em casa acaba passando despercebido também e deixando que o mosquito desove ali e formando um criadouro dentro da própria casa. Ô João, voltando ao assunto do trabalho que nós chamamos de fumacê, vocês têm um cronograma, esse serviço ele é feito de bairro em bairro, como que será isso? Hoje a gente procura fazer esse trabalho de uma forma mais, digamos assim, mais pontual, ou seja, quais pontos da cidade eu vou estar dando prioridade. Como eu te falei, nós estamos priorizando essas áreas baixas, né, que são as beiradas de córregos e toda essa parte ciliar que tem, né, no entorno da cidade. Então nós estamos pontuando isso aí agora no início. E aí a gente vai depois buscando fazer os bairros com maior número de infestação, com maior reclamação que está tendo, né? E tentando, de certa forma, fazer tudo depois, fechar toda a cidade. O problema é que a gente precisaria, assim, agora, vamos supor, se eu falo, eu tenho que fazer rápido isso, aí eu precisaria de 2 veículos, né? Um de um lado da cidade, outro do outro. A gente acaba fazendo isso aí dentro de 3, 4 dias, a gente fecha tudo. Mas a gente também tem que fazer paradas, né? A equipe hoje, ela está com várias ações. A equipe de controle de vetores, né, que é a equipe que faz esse trabalho, ela tem que atender a demanda da vacinação canina, que já está, nós temos aí vacinação para fazer de novo, porque
não é mais a gente não tem mais aquela rotina, né? A gente vai fazendo de acordo com o que vai chegando para o município. A gente tem outros trabalhos que são feitos, que são, por exemplo, o trabalho do escorpião, o próprio trabalho do casa a casa. Então são várias ações que não pode parar e a gente vai tentando equacionar tudo isso junto. Mas na medida do possível a gente vai estar fazendo o fumacê, né? E combatendo aí essa onda de pernilongos que está aí. A gente espera que pelo menos dê uma amenizada, né? Muito bem, nós conversamos com João Antônio da Silva, chefe da Vigilância Sanitária aqui de Orlândia. João, muito obrigado e bom dia para você. Bom dia, Serginho, eu que agradeço, e aí, né, alertando e chamando a atenção da população para ficar de olho, aqueles que estão tendo a necessidade de guardar água em casa, fica de olho para não chegar a ter uma infestação ali dentro da sua própria residência. Sérgio Maia para o URC, bom dia, é com você, o Adson.